Olá, eu sou Erso do canal MKTech, Marketing e Tecnologia, e a aula de hoje é sobre PHP Laços de Repetição. O que são laços de repetição e para que eles servem? Um laço de repetição é uma estrutura que permite executar um determinado código, uma determinada instrução por diversas vezes. Isso é muito útil quando a gente precisa automatizar tarefas que precisam ser repetidas diversas vezes, sem escrever novamente o mesmo código. Então, são laços de repetição. Existem diversas estruturas de laço de repetição e nós teremos duas aqui, o for e o while. O for é o para, se você de repente quiser programar em Portugal, e o while é o enquanto, né? Colocando em português aí. O while e o for. Nós veremos então exemplos práticos do for e do while, como ele tem a sua estrutura e o seu funcionamento. Vamos para a aula. Então nós vamos ver o for e o while, o para e o enquanto, que são dois laços de repetição em PHP. Em outras linguagens também, né, o for e o while são utilizados. Lembrando sempre, conferindo, né, se você está com o XAMPP aberto ou seu servidor web aberto, funcionando, continuo aqui com o meu Sublime, né? Vou salvar esse arquivo aqui como laco repeticão. Lembrando que não tem acento, não tem caracteres especiais os nomes dos arquivos, né? Então, laco underline repeticão.php. Isso aqui já vai fazer com que eu possa colocar o HTML aqui e laços de repetição. Então, lembrando, né, que o PHP precisa estar dentro dos colchetezinhos aí, dos símbolozinhos de maior e menor, e com a instrução de PHP para que o Apache entenda e interprete esse nosso PHP. Então vamos começar com o laço de repetição for. Lembrando que isso aqui é um comentário. For. Então nós temos no for três partes. A inicialização, inicia a minha variável i igual a zero, a minha condição e a minha repetição, como ele vai repetir. Então, i igual a zero, i vale zero, i menor que 5, i mais mais. Vamos colocar aqui echo i. Echo, concatenando aqui, para ele fazer os espacinhos. Ctrl S, vamos abrir lá no navegador, localhost, /site, /laco, underline, repeticão.php. 0, 1, 2, 3, 4. Então, ele vai do 0 até que i seja menor que 5. Então, ele imprimiu. O que ele fez? Passou a primeira vez aqui, i vale 0. I é menor que 5? É. Imprimiu i mais mais. Veio aqui, voltou aqui. E agora vale 1, porque i mais mais. Contou mais 1. I é menor que 5? É. Imprimiu o i. Veio de novo. I igual a 2. I é menor que 5? É. Continua. Incrementa mais 1. I menor que 5? Sim, ele ainda é 3. Imprimiu i, voltou aqui. I vale 4. I menor que 5? Sim, ainda é menor que 5. Imprime o 4. Veio aqui i mais é 5 agora. I é menor que 5? Sim, é menor. Então, ele não imprime. Então, ele imprimiu o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Mas eu queria imprimir o 5 também. O que eu preciso fazer? Ou eu coloco ele como 6, ou eu coloco ele como igual.
Então, ele vai imprimir, porque daí ele vai imprimir do 0 até o 5. Mas eu queria começar em 1, e igual a 1, e menor que 5. 1, 2, 3, 4, 5. E igual a 1, e menor ou igual que 5. Se eu tirar aqui, ele vai imprimir 4 vezes. 2, 3, 4. Então, este é um exemplo do laço de repetição for. O laço de repetição for, ele funciona melhor quando a gente sabe quantas vezes a gente quer repetir. Tá? Então, a gente já tem delimitado quantas vezes eu quero que ele repita. No caso aqui, eu quero que ele repita até que i for menor que 5. Eu tenho que dar qual é a condição. Vejam que entre um e o outro, entre uma das partes da inicialização, a outra parte da condição e a parte do incremento, eu tenho pontos e vírgulas aqui entre um e outro. Tá? Então, esse aqui é um exemplo do for. Vamos para mais um exemplo. Então, vamos fazer um outro exemplo para ver quantas vezes ele vai rodar. 1, 2, 3. Então, vamos fazer um exemplo aqui de while para ver quantas vezes ele vai rodar determinado número randômico para, vamos lá, quanto o número randômico for diferente de 50, vou botar aqui quantas vezes ele vai rodar isso aqui. Enquanto o número randômico for diferente de 50, ele vai ficar rodando. Então, vamos fazer aqui, usar a função range. Igual a range de 0 a 50. Enquanto o randômico não for 50, ele vai imprimir número sorteado é o randômico. Vezes igual a vezes mais. Eu quero contar quantas vezes ele vai passar aqui. Eco sorteou vezes. Vamos ver. Não salvei? Salvei. Opa. Você está inspectado variável randômico esperando na linha 33. Randômico igual a range. Onde eu errei aqui? Ah, o número está aqui. Errei aqui. Tinha esquecido do pontinho aqui. Vamos botar aqui para ficar mais bonito. Olha só o show aqui, ó, quantas vezes? 35 vezes, né? Ou até sair o número 50. 35 vezes. Né? Poderíamos fazer enquanto o número randômico fosse menor que 50, e aí poderíamos ter, ao invés do número C, aí a gente precisa colocar aqui 100, né? Colocar aqui 100. Tem que sair várias vezes, né? Demore para sair até que seja menor. Não, saiu 5 vezes, saiu 62, sorteou 5 vezes. Então aí temos, né, duas formas. O while com contador, o while com uma outra forma de fazer o while, uma outra forma de fazer um laço. Mas o importante é a gente entender quando eu vou usar um for, quando eu vou usar o for, né, quando eu já sei quantas vezes eu vou repetir, e o while, que está dentro de uma determinada condição. Né? A gente poderia, por exemplo, fazer essa soma aqui, enquanto a soma for menor que 30, e ele vai repetir enquanto for 30. Então, o while é enquanto, o for é o para. Né? For para determinado valor, passo até que tal coisa seja menor ou maior, igual, passo, né, o número, quantas vezes ele vai repetir, né, ele poderia ser negativo aqui, para você contar para baixo, né, e o while, eu tenho que dizer para ele
qual é a condição que deve ser verdadeira para que ele continue repetindo, ok? Exercícios para isso é fazer diversas formas dele contar, dele mostrar. Né? Você poderia, por exemplo, misturar o for e o while para mostrar, junto com o switch, que foi mostrado na aula passada, para fazer mostrar os dias do ano, né? Para saber. Aí você tem que pesquisar, é óbvio, né? Como é que eu pesquiso, como é que eu descubro qual é o mês corrente, e aí mostrar o mês corrente e fazer com que ele repita os meses, né? Por exemplo, estou em fevereiro, então ele vai mostrar março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, né? Para mostrar. Então, são exercícios que você pode brincar, né, com o for e while. Você vai usar muito o for e while com banco de dados, com outras formas de algoritmos que precisam de repetição, você vai usar muito o for e while. Ok? Qualquer dúvida, posta aí nos comentários. Obrigado por acompanhar mais essa aula. Ative o sininho para as próximas aulas e para não perder nenhum dos nossos vídeos. Um grande abraço!